E hoje eu gostaria de começar uma série de ministrações sobre prosperidade. Deus deseja a nossa prosperidade, esse é o tema da mensagem. Coloca aí, o título da mensagem: Deus deseja a nossa prosperidade, prosperidade do seu povo. Nós estamos na iminência aí de acontecer uma votação, mudança de presidente ou permanência de presidente, preste a acontecer mudanças, no Congresso, no Senado e assim por diante. E nós achamos muitas vezes que só aí está a razão da nossa prosperidade. Essa parte é importante, mas não está só aí. A igreja de Jesus hoje, aqui nessa nação, talvez é metade da população, ou muito mais. Se for contar a igreja católica, então nós somos uma multidão de cristãos, nessa nação que tem a Bíblia como a sua regra de fé, seguindo ela ou não, mas que tem a Bíblia como a sua regra de fé. E hoje eu quero ensinar para você, segundo a palavra, os princípios de uma família, os princípios de uma nação próspera, uma nação que serve a Deus, uma família que serve a Deus, uma família que prospera na presença de Deus. E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que receberá a palavra e a colocará em prática. Eu vou ler vários textos com você. Primeiro texto, João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Quem sabe decora esse texto aí? Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Tá bom? Plenamente, ou algumas versões usam a palavra abundância, uma vida abundante, uma vida plena. Vamos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Não é esse texto não, desculpa, li errado aqui. Eu li com Mateus 5. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Agora nós vamos no Antigo Testamento. Nós vamos procurar 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Eu quero que você preste muita atenção, porque se essa palavra entrar no seu coração, se a palavra de Deus está sendo lida aqui entrar no seu coração, toda a história, não só da sua vida hoje, mas da sua família vai mudar, se você entender essa palavra aqui. 1 Crônicas 29, versículo 12. Diz assim: a riqueza e a honra vêm de ti, vem de Deus. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. A riqueza e a honra vêm de ti, vem do nosso Deus. E o último texto que eu queria ler, no livro do Salmo, capítulo 24. Versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Ou seja, é Deus o nosso Criador,
é Deus quem criou a terra, é Deus o dono de todo o ouro, de toda a prata, é Deus o dono, é o Senhor da riqueza, nada pertence ao diabo. O diabo, ele é um ladrão, ele pode ter ido e roubado, ele é ladrão, ele vem para matar, para roubar e para destruir, mas nada dessa terra, inclusive as pessoas que estão longe de Deus nesse momento, nem essas pessoas são do diabo, elas são de Deus, e é por isso que nós estamos como luz da terra, indo até elas e lembrando elas que elas são criaturas criadas por Deus, são pessoas criadas no coração de Deus, sonhadas pelo Senhor. Então o dinheiro não é amaldiçoado, a riqueza desse mundo não é amaldiçoada, pode estar na mão de pessoas que eu e você consideramos erradas, ou pessoas que estão usando dinheiro indevidamente, no entanto, toda a riqueza pertence a Deus, é dele, e um dia eu e qualquer outra pessoa do mundo vai prestar conta a Deus de tudo que ela teve, de tudo que ela usufruiu, de como ela usou os recursos que estavam na mão dela e também como ela usou a própria vida. Aliás, a Bíblia diz que nós prestaremos conta a Deus até de cada palavra que nós dissemos, que nós usamos, de tão sério que é isso aí. Então, agora eu quero que você entenda algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que você entenda e guarde na tua mente, no seu coração, diante dessa palavra. Existe uma miséria no mundo que é como se fosse um espírito maligno. A miséria ela é como o pecado, que é um vírus num sistema, como um vírus no computador, por exemplo, um vírus num celular, que afeta todo o funcionamento do sistema. Assim é o pecado. A miséria, que também é um braço do pecado, a miséria também ela não é só a falta de recurso, a falta de dinheiro. A miséria, ela é uma mentalidade que afetou a mente das pessoas. Eu estava até comentando hoje no pós-encontro, às vezes você tem pessoas que inclusive têm recursos, mas elas são miseráveis, elas têm uma mentalidade miserável, elas têm medo daquele dinheiro faltar, daquele recurso faltar. Tem pessoas, que talvez você até conheça, pessoas assim, que até são pessoas, como a gente diz, pessoas de posses, mas vivem uma miséria, vive uma vida miserável, não somente na questão do recurso, mas na questão familiar, na vida dela não é uma vida plena. Então a miséria, esse espírito de pobreza, de miséria, não é só a falta de recurso, a falta de dinheiro, é um espírito das trevas que destrói vidas, famílias, lugares. Esse espírito de miséria demarca lugares. Aquele lugar é um lugar, uma pobreza, e às vezes tem até pessoas lá, trabalhadoras, estão trabalhando, estão levando a vida, tem comida, tem tudo que precisa para se manter, mas no entanto aquele lugar permanece com uma mentalidade de miséria. Aquele lugar não muda a aparência, não muda o ambiente daquele lugar. Tem casas talvez que é um palácio aos olhos do ser humano, mas você entra naquela casa, tem um espírito de miséria ali, uma mentalidade de miséria, uma miséria sistêmica, fruto do pecado, que só é revertida quando há uma conversão. Essa miséria ela só é mudada quando há uma conversão, ou seja, quando uma pessoa se converte, quando uma vida se converte, quando um jovem se converte, um homem se converte, uma mulher se converte, quando uma família se converte, uma cidade se converte, quando uma nação se converte, começa a tirar da cidade, da família, da vida da pessoa, esse espírito de miséria, começa a sair esse espírito sistêmico de miséria, de pobreza que está ali, que vai faltar, que não dá para dividir, que eu tenho que guardar só para mim, e isso vem acoplado com muitas outras coisas. Então, o espírito de miséria, ele é vencido e destruído quando nós se convertemos. A conversão gera em nós uma outra mentalidade. Nós recebemos agora a mente de Cristo. Nós recebemos agora a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma vida abundante. O ladrão vem somente para matar,
para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Então uma pessoa se converte e ela pode estar morando até no pior lugar do mundo, mas a vida dela começa a ser transformada naquele lugar. Se ela está num lugar que aos olhos da pessoa é um lixão, daqui a pouco o ambiente que aquela pessoa está começa a se transformar num jardim. O ambiente que aquela pessoa está começa a ter a beleza de Deus, começa a ter o perfume de Deus, começa a ter o ambiente, a presença de Deus. Quando uma pessoa se converte numa casa, a casa pode ter até esse ambiente ruim, pesado, mas aquela pessoa começa a mudar o ambiente que ela está, porque a mente dela mudou. Uma mente mudada é uma mente convertida. Você não é convertido se você não mudou a sua mente, a sua maneira de pensar. Se você pensa da mesma maneira que você pensava antes de se converter, isso é um sinal que você não se converteu. A nossa mente muda com a conversão. Nós passamos a ver as coisas diferentes, nós passamos a valorizar coisas que não valorizávamos. Nós começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus. Nós olhamos para a palavra e nós agora temos uma baliza para nós, tem aqui um exemplo para nós, tem uma perspectiva para nós. E a gente olha daí para uma miséria que está batendo na nossa porta, e a gente então se posiciona dizendo assim: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho daquele que é dono de todas as coisas, e hoje eu posso estar nesse momento difícil, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Você está diante então de um desemprego, e você se posiciona dizendo assim: não, o Senhor me abençoará, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então abrirá uma porta melhor do que a que eu tinha. Ou seja, uma mentalidade próspera. Você já teve aquela dúvida de saber quando você era criança se você era pobre ou se era rico? Já se fez essa pergunta, não? Quando você começa a ter noção das coisas, porque quando a criança é muito pequenininha ela não tem noção, mas chega um momento que ela começa a se perguntar: e aí, eu sou pobre ou sou rico? Já se fez essa pergunta, não? Você começa a se comparar, né? Eu lembro que meus amigos que tinham mais condições financeiras tinham televisão a controle remoto. Eu tinha televisão com controle com cabo de vassoura. Quem já trocou canal na televisão com cabo de vassoura? Só eu aqui, eu e o Norte. Já trocou, Marildo? Cabão de vassoura, você não tem que levantar debaixo da coberta, né? Vai lá e troca com cabo de vassoura. Aí eu me perguntava: será que eu sou pobre ou será que eu sou rico? Eu não tinha noção, nunca tinha estudado sobre essas coisas. Ninguém chegou em mim e falou. Eu estava me perguntando: e aí, eu sou pobre ou sou rico? Eu era criança. E eu pensava assim, eu olhava a estante de casa assim, cheio de cacareco, sabe? Aquelas canecas, aquelas flores de plástico, aquelas fotos de escolar, né? Aquelas fotos escolar, um monte as fotos escolar. Eu pensava assim: não, eu não sou pobre nem sou rico, eu sou tropical. Falei para a Marta, eu falei assim: quando eu era criança eu achava que eu era tropical, que eu vi isso aí naquelas novelas do México lá, eu achava que eu era mais ou menos tropical, que a minha casa era uma casa de pessoas tropical. As nossas crianças, já falei isso para vocês, elas perguntam: pai, nós somos pobres ou somos ricos? Eu falei: filho, nós somos prósperos. Daí esses tempos atrás, o Samuel querendo saber, oh, aleluia, tem um trovão aí. O Samuel querendo saber: pai, e aí, somos pobres ou somos ricos? A Elisa falou: Samuel, você ainda não entendeu que nós somos prósperos? Que é uma maneira diferente de dizer que nós somos pobres. Eu falei: não, pobre é o diabo. Pobre é o diabo, nós não somos pobres não, nós somos prósperos. O que é o próspero? Tem a riqueza dentro de si.
O que é que nós precisamos? Sem zombaria, sem brincadeira boba. O que a gente precisa? Eu vou dobrar meu joelho, eu vou pedir ao Pai Celeste e Ele vai nos dar. Ele vai prover. Eu disse para eles, pequenininho, olha, vocês têm a riqueza dentro de vocês. Talvez você quer medir a riqueza pelas coisas que você tem, mas você tem a prosperidade dentro de você. Você tem o próprio Deus morando dentro de você. Não tem como você ter um espírito de miséria morando dentro de você, porque você é próspero. Você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Então o que nós precisamos? Nós vamos dobrar nosso joelho e vamos pedir a Deus, e Deus vai nos abençoar. A minha geração, a próxima geração, a próxima geração. E se prepara para ver as fazendas dos meus bisnetos. Se prepara. Se prepara para ver as fazendas dos seus bisnetos, que vão ter a prosperidade dentro deles. Eles não vão pegar e sair roubando das pessoas, não. Está gerando dentro deles as portas que Deus vai abrindo. Sabe para que isso daí? Porque Deus tem interesse na obra dele. Todos aqueles que amam a Ele, Deus tem o desejo de fazer prosperar. Porque para esse momento que nós estamos vivendo, porque Deus não deseja que você fique dependendo de governo, não. Você tem que depender do governo de Deus. A nossa dependência é do governo de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus, ao governo de Deus. Então a nossa resposta vem de Deus. Se nós estivéssemos morando na China, que é um país comunista, e nós estivéssemos sendo perseguidos porque nós somos cristãos, e sendo presos, levados a um centro de socialização, para fazer uma lavagem cerebral e para você abandonar Jesus e ser só comunista, e cantar musiquinha bonita só para o imperador, nós continuaríamos sendo cristãos e prósperos, tendo a prosperidade dentro de nós, porque nós servimos a Deus. Agora hoje nós temos a oportunidade de trabalhar, de multiplicar aquilo que nós temos na nossa mão como cristãos, para poder financiar a obra missionária nessa terra. Quando você olha para o Brasil e olha para você tem que olhar como o Brasil, como um celeiro de muitos alimentos espirituais, onde Deus vai levantar pessoas que hoje são jovens, hoje têm a força, o vigor da vida, mas que são jovens, vão dedicar a vida delas a produzir missões, a levar missionários para os campos missionários que ainda precisam de evangelismo. Então Deus deseja nos fazer prosperar, mas não é por qualquer coisa. E eu quero hoje, nessa ministração, deixar 3 princípios para você, que você precisa entender para começar a ter uma mentalidade próspera, que nós precisamos entender para começar a ter uma mentalidade próspera. Porque às vezes você que só quer resolver a tua vida, ter dinheiro, ou então ter uma vida mais estabilizada. Tem pessoas que ter mais recurso é uma desgraça para eles, porque eles abandonam inclusive a fé. Tem pessoas que enquanto estavam no momento difícil eram cristãos, que buscavam ao Senhor. Na hora que as coisas melhoraram, pararam de orar, pararam de jejuar, pararam até de vir no culto. Que trabalho que dá vir no culto? Porque não tem uma mentalidade próspera. Tem recurso, mas continua com uma mentalidade miserável. Uma mentalidade miserável, uma mentalidade egoísta. Egoísta, pensa só em si mesmo. Primeiro princípio que você precisa entender sobre a prosperidade, eu quero que você guarde esse para você, é a responder a pergunta: quem é você? Agora, para responder essa pergunta, eu posso dizer de novo para você: você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Deus te ama, Ele é teu pai. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que não te abandonará. Efésios capítulo 1, abre comigo lá. Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23 diz assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir,
Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Está falando de Cristo. Cristo, o Filho de Deus, todas as coisas estão sujeitas debaixo do seu pé. Ele tem todo o governo, toda a autoridade está em Jesus. Ele tem o cetro da justiça, é Ele que governa. É Ele que reinará para todos os séculos, para todos os tempos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí, no capítulo 2, versículo 4 ao 7, diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: pois vocês não são salvos pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, fomos salvos e habitamos com Ele nas regiões celestiais. Eu já ensinei você sobre isso. Nós começamos o ano, eu comecei ensinando você sobre isso, ensinando você que já está tudo preparado para você, mas você tem que entrar de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você querer andar do lado assim, da luz. Você tem que andar na luz. Você tem que estar de acordo com o coração de Deus. O que é estar de acordo com o coração de Deus? Alinhar quem você é, a sua identidade com Ele. Você é um filho de Deus e você precisa viver de acordo com um filho de Deus. Nós estamos vendo agora a transição da família real lá da Inglaterra. O que se espera de um príncipe? O que se espera de um futuro rei, de uma futura rainha? O que o povo espera? Atitudes reais. Não se espera que seja uma pessoa, entre aspas, famosa ou muito legal, não. Se espera uma atitude real. Se espera uma atitude nobre. O que se espera de um cristão? O que se espera de você? O que você, entendendo a palavra, você espera de você como filho de Deus? O que você esperaria? Eu espero uma atitude de alguém nobre, que anda segundo a vontade de Deus. Nossa identidade tem que ser como a dele. E aí o segundo ponto, nós vamos pedir para Deus prosperidade, mas a pergunta é: para que você quer prosperidade? Para que você quer uma vida plena? Para que você quer uma vida abundante? Para que você quer a riqueza desse mundo na sua mão? Essa riqueza pertence a Deus. Por que você vai pedir isso para Deus? E eu quero que você peça isso para Deus, mas o porquê que você pedirá isso para Deus? Qual o propósito? Qual que é o propósito? Talvez a tua visão é tão pequena que o teu propósito é resolver o problema que você tem, e eu entendo você. Às vezes nós estamos com um problema para resolver, uma situação, uma dívida para pagar, uma situação para dar um fim, um basta nessa situação, e a gente não consegue ver além disso. Quando nós formos orar, e a partir de hoje, quando você for orar, pedindo ao Senhor: Senhor, prospera a minha vida, prospera a minha família, você vai trazer ao seu coração e à sua mente a razão por que você está pedindo isso para Deus. Qual o propósito por que você vai pedir isso para Deus? Para quê? Para fazer seu nome grande? Para você ser o próximo a pisar nos outros que não têm o recurso? Para você ser uma pessoa arrogante, egoísta? Para você ter um carro muito legal e passar na frente dos que não têm e se achar o bonzão? Para que você quer que Deus prospere a sua vida?
Para que você vai pedir isso para Deus? O propósito é importante. E aí talvez você é tão do contra que você pensa assim, é verdade, só por causa disso eu nem vou pedir para Deus, eu quero continuar como eu estou, tá bom assim, tem pão, tem chimarrão, né? Tem lá um pãozinho para eu comer, tá bom, não, nem quero saber, tá bom do jeito que estou. De tão teimoso que você é, alinha o seu coração, sou filho de Deus, qual o propósito? Deus quer me fazer prosperar. Mas daí você pensa assim, não, verdade, Deus vai me prosperar para que eu possa abençoar a minha próxima geração, para que eu possa levantar a obra de Deus, para que eu possa plantar uma igreja, para que eu possa financiar a obra missionária. Aí você, sem ter isso aí, você fala que vai fazer o mundo e o fundo, mas na hora que você tiver, aí você pensa, será que eu faço? Será? Será que eu faço? Mas será que eu dou mesmo? Será que eu ajudo? Será que eu abençoo? Será que eu abençoo esse filho? Quantos pais que não abençoam nem os próprios filhos? Quantos pais? Não só aqui, isso é uma realidade do Brasil inteiro. Quantos pais que não ajudam nem os filhos a começar a vida? Ou então quantos filhos que desprezam a prosperidade que Deus colocou na mão dos pais? Que não trabalham, que não se esforçam, que não têm um coração generoso, que não têm um coração fiel. Esse é o segundo princípio. Então, hoje eu queria que você pensasse nisso, Senhor. Eu quero prosperar, mas responda para Deus, Senhor, a razão de eu prosperar é essa daqui. Talvez você não tenha todas as respostas, talvez você não saiba um plano exato do que você vai fazer, mas seja verdadeiro a Deus, Senhor, eu quero prosperar, porque eu amo o Senhor, porque eu quero abençoar a minha casa, a minha família, a Tua obra. Eu quero ser essa pessoa generosa, fiel ao Senhor, com aquilo que o Senhor vai colocar na minha mão, com aquilo que o Senhor vai colocar na mão da minha família. Por que eu falei para você que hoje, quando eu comecei a ler a Bíblia aqui, pode estar mudando toda a realidade da sua família? Porque se você tiver um propósito de pensar além de você mesmo, você está mudando a realidade, não só sua, mas dos seus bisnetos, tataranetos, que você não vai nem conhecer talvez. Mudando a realidade, transformando a realidade, agora não na força do teu braço. Isso não vai acontecer na força do teu braço, porque se você quiser construir sem o Senhor, você vai se fadigar, você vai se cansar, você vai se acabar, e no final você vai olhar assim, pronto, está aqui tudo que eu construí, mas agora eu estou morrendo, e para quem que vai ser isso aqui? E o terceiro princípio, eu quero que você construa isso na sua mente, construa isso no seu coração. Eu estou construindo isso no meu coração. Isso é coisas que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu estou construindo isso no meu coração. Cada dia, Espírito Santo, continua essa obra no meu coração. Continua a fazer isso no meu coração. Cada um de vocês que teve o privilégio de estar aqui hoje, construa isso aí no seu coração. O terceiro princípio é o seguinte: nós estamos pedindo para Deus, sabemos quem nós somos, estamos pedindo para Deus a prosperidade, mas nós queremos também que Deus nos dê um coração que vai pensar além de nós mesmos. Eu vou trazer para bem perto de você. Vamos olhar para a nossa igreja, vamos lá olhar para esse lugar, que é muito mais do que essas quatro paredes. Quando eu falo coluna da igreja, eu não estou falando dessas colunas que sustentam esse prédio, eu estou falando da família que nós somos. Família, a igreja é uma família. Nós precisamos gerar uma mentalidade próspera e entender que você não é um funcionário da igreja, nem eu sou, que você não é um empregado da igreja, nem eu sou, que você não é só um participante da igreja, nem eu sou. Nós somos membros de uma família, é a nossa família. Então, quando eu tenho uma mentalidade abençoadora sobre a igreja de Jesus, eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando nessa pessoa que está do lado daí, do seu lado.
Eu estou pensando nessa pessoa que vai estar do seu lado. Eu estou pensando nas crianças que nós não estamos nem vendo, está lá na igreja da criança. Quando nós temos uma mentalidade abençoadora, Deus nos livre de ser uma pessoa mesquinha, como talvez muitos aqui eram antes de se converter. Quer ir lá, dá uma ajuda, pega um dinheirinho lá, a moedinha menorzinha, a notinha menorzinha, esconde as coisas, não é generoso, acha que o pouquinho que está fazendo ali, diante do tanto que Deus deu, acha que é grande coisa, não é nada, porque a gente tem a mentalidade de esmola e não a mentalidade generosa. A gente acha que quando está, isso sem se converter, né? Uma pessoa que se converte não pensa assim. Uma pessoa antes de se converter, ela pensa assim, que quando ela está ajudando a igreja a avançar na obra missionária, eu estou falando da nossa igreja, porque a nossa igreja você conhece, não posso falar das outras, posso falar da nossa. Quando está ajudando a obra missionária a avançar, eu estou lá dando uma esmola para ajudar, você não usa a palavra esmola, você fala, vou dar uma ajudinha para a igreja avançar, não. A obra de Deus não precisa da sua ajudinha, a obra de Deus não precisa da minha ajudinha. A obra de Deus precisa de filhos que entenderam o seu propósito e entendem que eles estão construindo algo maior do que eles mesmos. Eu falei isso para os homens semana passada, essa palavra está queimando no meu coração. Eu tenho orado para Deus nos dar uma mentalidade de pai, um bom pai, uma mentalidade de mãe, uma boa mãe, uma mentalidade de saber que a obra de Deus é a nossa responsabilidade. E não adianta eu falar da nação, porque você fala, nossa, a nação é tão grande, 200 milhões de habitantes, 5.700 cidades, então vamos trazer para pertinho aqui. A obra de Deus aqui é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade. Sabe de quem que é essa igreja? Não é minha, não é do bispo João Carlos, que é o nosso bispo atual, vai se aposentar agora no final do ano, vai vir outro bispo, vai chamar Fernando, bispo Fernando agora eu sou xará do bispo, grande coisa, grande vantagem. Então a igreja não é de uma pessoa, aquela pessoa está ali por um tempo, para liderar, para cumprir seu chamado, para cumprir seu propósito. Essa igreja não é sua. Essa igreja, né, quando a igreja nasceu na casa do Nabuco, o pessoal falava assim, a igreja do Nabuco, não é Nabuco, falavam assim? Acho que até hoje alguns falam, né? Por quê? Porque nasceu na casa do Nabuco. Não é do Nabuco, não é, ele sempre brigou às vezes com isso, era o jeito das pessoas falar. Essa igreja, meu querido, é nossa. A obra de Deus, ela é nossa, é um privilégio. Então eu queria mesmo que vocês pedissem para Deus te prosperar. Domingo passado eu fiquei muito emocionado, no meio daqueles poucos homens que a gente estava lá no encontro, eu testemunhei aqui no culto, eu quero falar de novo para você gravar isso no teu coração, é um pouco da mentalidade que está sendo construída. Aqueles homens lá, pela fé, né? Estou com os papéis lá, estou orando pelos papéis, eu sei que eles também agiram pela fé, mas a intenção do coração deles em prosperar era, Senhor, abençoar a tua obra, abençoar os pequenininhos, abençoar a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor avançar, fazer a obra do Senhor avançar, prosperar, porque se a igreja prospera é um sinal que você está prosperando. Se você prospera e a igreja não prospera, é um sinal que você está retendo a bênção de Deus. Então a igreja é nós, é a família. A igreja é nós, ó. Você entrou aqui hoje pela primeira vez, pode se sentir parte, é nós, pode colocar no plural, é a tua família, é a tua casa, é o lugar onde os seus filhos vão aprender da palavra, é onde você vai ser ativado na fé, é onde muitas situações da sua vida vão mudar, talvez é onde você vai se casar, onde você vai apresentar, orar pelos seus filhos, é onde você vai consagrar sua família, é onde você vai aprender da palavra, é onde você vai servir alguém, é onde a realidade do Brasil vai mudar, é a igreja de Jesus. E aqueles homens levantaram pela fé, eu até falei que ia compartilhar todo o valor, estávamos somando lá, o William me passou, esqueci de compartilhar,
Passou de 10 mil, né, Will? Pela fé. Tudo os papel de pão anotado assim. João, tanto. Os papelzinhos rasgados. Pela fé. Mas, meu querido, é pela fé porque nós andamos pela fé. E eu tenho orado, eu vou orar por você hoje, porque Deus vai prosperar você, porque se você alinha o seu coração com o coração dele, não tem como não prosperar. É para esse momento que Deus vai colocar na minha mão, na sua mão, é para esse momento, é para esse tempo. Então você precisa romper essa mentalidade de miséria, essa mentalidade de que a sua família nunca vai prosperar, de que a sua família nunca vai mudar a realidade, de que você nunca vai mudar a realidade. Não, você vai mudar a realidade, você vai estudar uma faculdade, você vai mudar a realidade sua, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos e assim, até a 1000ª geração. Vai mudar a realidade quando você se posiciona. Você chega na igreja hoje, chegou na igreja, talvez a sua vida era dominada pelos vícios, talvez a sua vida dominada pela imoralidade, pelo adultério, pela mentira, pela arrogância, assim por diante. Você entregou sua vida para Jesus, os vícios começam a sair da sua vida, os pesos, aquelas coisas que te arrastavam para trás começam a mudar. Você acerta a sua casa, você acerta a sua família, você começa a pensar em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, a realidade começa a mudar, você está prosperando. Eu não sabia ler, não sabia escrever, agora você entra lá no CBJ, você começa a aprender, ler, escrever. Daqui a pouco você entra numa faculdade, você daqui a pouco é um professor, é um advogado, é um engenheiro. Daqui a pouco você pode ser o presidente da república. Daqui a pouco você pode ser um juiz, daqui a pouco você pode ser um empresário. Sua realidade muda quando você se converte. Mas pastor, então hoje eu estou aqui para trás, quer dizer que eu não... Você se converteu, meu querido? Talvez a obra completa nem vai terminar na sua vida, só vai começar na sua vida. Eu tenho consciência disso, que algumas coisas eu só estou abrindo a picada, é meus filhos que vão colher, é meus netos que vão colher, porque nós temos que ter uma mentalidade próspera, de construir algo maior do que a gente. Agora eu quero chamar você para a responsabilidade. A responsabilidade é o seguinte: a obra de Deus é feita com os recursos de Deus, e Deus coloca os recursos dele na mão dos seus filhos. É os filhos de Deus que recebem as bênçãos de Deus. Não é Deus que vai vir aqui e jogar recurso, abrir um buraco no telhado e jogar aqui no chão. Deus vai fazer isso através de você, vai colocar na tua mão, vai abrir uma porta, vai te dar uma ideia, vai te dar sabedoria, e aí a pessoa começa a mudar a realidade da família dela. É o que eu estou dizendo para você. Hoje você começa a plantar uma horta, daqui a pouco você está plantando um alqueire, daqui a pouco você está plantando uma fazenda. Hoje você está brincando de carrinho lá com o teu filho, daqui a pouco você está comprando um caminhão seu ou para o teu filho para trabalhar, daqui a pouco tem uma frota. Hoje você está lá começando a ler um livro, o primeiro livro que você está lendo, daqui a pouco você é um escritor, daqui a pouco você é um professor, daqui a pouco você é um palestrante, daqui a pouco você é dono de uma escola cristã, e assim vai. É a obra de Deus. Deus deseja nos fazer prosperar. E eu não sei se essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Eu não sei se essa palavra é para você, mas essa palavra é para mim. Agora, da mesma maneira que eu estou falando para você, eu estou totalmente comprometido com a obra de Deus. Nós precisamos de pais, mães, que tenham esse coração generoso, não só com isso aqui não, um coração generoso com tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Tem irmãos, senhorinhas, senhorzinhos, 80, 90 anos, nos Estados Unidos, ainda na Inglaterra, igrejas que são minúsculas, está lá, não ganhou uma próxima geração, tem aqueles irmãos muito fiéis a Deus, pouquinhos irmãos, está quase morrendo a igreja, está quase acabando a igreja, infelizmente. Mas irmãos que às vezes sozinhos, não é porque são grandes empresários, não,
mas são fiéis com o que Deus colocou na mão. Sozinhos estão mantendo uma obra missionária em algum lugar, em algum país. Os Estados Unidos, por exemplo, foi um dos países responsável pela nossa evangelização. Muitos irmãos, hoje, senhorzinho, senhorinha, lá daquele país, são aqueles que ainda financiam construções de igreja ao redor do mundo, mudando realidade, escolas, mentalidade próspera. Daí você fala assim, não, eu tenho que ir lá para os Estados Unidos para eu prosperar. Não, você tem que se converter em mentalidade de Cristo para você prosperar. Chegou a nossa vez. Eu vou afirmar para você, chegou a vez do Brasil, fica de pé. Vou chamar os intercessores aqui na frente. Chegou a minha vez, chegou a sua vez. Chegou a nossa vez de prosperar. Deus achou graça em nós e Ele vai nos fazer prosperar. Deus quer te fazer prosperar. Agora, se essa prosperidade na sua vida vai ser uma maldição para você se afastar do Senhor, é porque o seu coração está desalinhado com o coração de Deus. Agora, se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, meu querido, aqui estão as pessoas que Deus fará prosperar. E se essa palavra é uma palavra que está tocando o seu coração, e hoje, como eu disse para você, vai ser uma campanha, vai ser 3 domingos. Eu vou orar pela sua prosperidade. Eu vou ver essa realidade mudar, porque a gente convive junto. Eu vejo você, eu vejo os seus passos, eu vejo o que você faz, eu vejo como você vive. E a prosperidade vai começar a chegar, eu vou começar a perceber a diferença. Você vai começar a perceber a diferença na minha vida. Você vai começar a perceber a diferença nas nossas crianças, vai começar a perceber a diferença na igreja. Sabe por quê? Porque Deus derramou da sua bênção. Agora você tem coragem de pedir para Deus: Deus, prospera a minha vida. Senhor, abre uma porta, muda a minha realidade. O que você vai pedir para Deus aqui nesse altar? Talvez você começou o ano colocando diante de Deus uma empresa que você ia começar, um propósito financeiro que você estava apresentando diante de Deus, e aí você vai desistir? Ou então você alcançou e o seu coração se fechou, com medo de você perder o que você já tem, de perder aquilo que você ganhou de Deus? Por que você está com medo? Deus te multiplicou a semente, então plante mais, age com uma atitude de fé. Jovens, essa palavra é para vocês, vocês não podem sair do altar hoje sem receber essa palavra, de hoje entender: eu vou mudar a realidade da minha geração, Deus vai me fazer prosperar. Pais que estão aqui hoje, de repente angustiados com situações que tem que resolver, Deus deseja mudar a realidade da sua casa, da sua família, e você está sendo levantado como um pai espiritual. Você vai ser uma das pessoas que Deus vai usar para construir a escola cristã dessa cidade. Você vai ser um daqueles que vai assinar o cheque para construir a escola cristã da nossa cidade. Você é aquele que vai fazer a obra de Deus avançar. Deus vai te prosperar. Você não vai dar nada daquilo que Deus já não te deu. Deus deseja fazer você prosperar. E se você está sentindo o toque do Espírito Santo sobre essa palavra, sobre você, talvez você não sabe nem o que você vai pedir para Deus, mas você sente: essa palavra é para mim. Hoje é dia de eu mudar a realidade da minha casa. Hoje é dia de eu firmar as estacas e continuar diante daquilo que o Senhor já plantou no meu coração. Talvez tenha situações impossíveis que você vai colocar diante de Deus, dívidas impagáveis, recursos para você receber que já disseram é impossível você receber, mas diante de Deus, o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata. Eu quero que você venha nesse altar, nós vamos orar pela sua vida. Se aproxime aqui, os homens dos homens, as mulheres das mulheres. Venha aqui interceder pelos seus filhos. Venha aqui diante de Deus. Talvez você tenha que alinhar o seu coração diante de Deus primeiro. Talvez você não está sendo nem fiel com aquilo que você tem na tua mão. Você não está sendo fiel aos seus filhos com aquilo que você tem na sua mão, a sua família com aquilo que você tem nas suas mãos. Você não está servindo a tua família, você não está servindo o Senhor, você não está servindo a obra de Deus. Então alinhe o seu coração.
Posso garantir para você, os mesquinhos vão ver você prosperar e vão se perguntar: meu Deus, como que foi que a vida dessa pessoa mudou? Por que Deus tem filhos prediletos assim? Não, Deus não tem filhos prediletos não. Deus tem filhos que preferem a Ele. Deus tem filhos que preferem a Ele e decidem andar em fidelidade. Nessa noite, um baú do tesouro está sendo aberto aqui nesse altar. Um baú do tesouro. Tudo aquilo que o diabo te roubou através de vícios, tudo aquilo que o diabo te roubou nas descendências passadas, roubou da tua família, em nome de Jesus, no mundo espiritual, nós estamos dando uma palavra de ordem agora. Está sendo restaurado. Deus fará a sua vida prosperar, a realidade da sua casa mudar, dos seus filhos mudarem. Não será na força do seu braço, apesar que será do seu trabalho sim, mas não na força do seu braço, mas será em confiar em Deus. Venha nesse altar e peça a faculdade para Deus que os seus pais não têm condições de pagar. Venha aqui no altar e peça para o teu Pai Celeste: Pai, meus pais da terra não têm condições de pagar a minha faculdade, mas eu quero pedir ao Senhor, que é meu Pai, eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar, eu vou me esforçar, mas Senhor, dê graça para mim,